fazer. Portanto, o Plano Geral de Drenagem, como todos, sou certa que todos saberão, tem aqui uma componente que chamamos a componente cinzenta, que são os dois grandes túneis que vão nascer por baixo da cidade e que vão permitir que a água seja, quando há uma grande tempestade, uma grande chuva, que ela seja apanhada e que não venha a acumular-se na parte baixa da cidade, portanto é apanhada na parte alta e é descarregada diretamente no rio. Estes dois grandes túneis são fundamentais porque permitem que a cidade seja resiliente ao chamado evento com o período de retorno de 100 anos, portanto é aquele evento que acontece uma vez de 100 em 100 anos. Para terem uma ideia, agora as imagens que vimos de Alicante na semana passada são o evento para o período de retorno de 20 anos. Portanto, é um evento que acontece de 20 em 20 anos. As cidades habitualmente, de facto, não se preparavam para este tipo de eventos. E se aquilo é o evento que acontece de 20 em 20 anos e teve aquela destruição maciça que vemos e que demorará anos para recuperar e economicamente é devastadora, imaginem o que é a chuvada dos 100 anos, da qual os túneis do Plano Geral de Drenagem nos protegerão. Seria, de facto, um evento de que não estamos livres e, portanto, esperemos que ela não tenha que ser utilizada, mas lá estará construída para nos proteger de facto, da devastação que seria um evento desse género. Mas, ao mesmo tempo que construímos estes túneis, que são a solução cinzenta de betão, temos também a solução verde associada e que nos permite fazer, não consegue reter tanta água ao mesmo tempo, mas consegue fazer um atraso em relação ao efeito da cheia. Portanto, quando chove muito, nós construímos ao longo mais da zona alta da cidade e em geral, sempre que fazemos um novo parque ou uma alteração num parque, procuramos que haja zonas de retenção ou de detenção da água. O que isto quer dizer é que vamos ter lagos que naturalmente se formam quando há mais chuvas, ou temos algumas bacias enterradas que enchem quando há mais chuva, não nos protegem por si só do tal evento dos 100 anos, mas se calhar para uma chuvada mais forte é o suficiente para atrasar a água 1 ou 2 horas e evitar que haja uma cheia na Praça de Espanha ou uma cheia na zona baixa da cidade. Um desses exemplos é a Feira Popular de Lisboa, portanto a nova feira ali ao pé da Pontinha tem 2 grandes bacias de retenção, é um parque verde, portanto todo ele construído com a gestão da água em mente e essas bacias de retenção ajudam a reter uma quantidade limitada de água, mas ajudam a retê-la e atrasam o efeito de cheia. A Praça de Espanha é outro exemplo, foi um concurso de ideias lançado em 2018, a premissa do concurso de ideias era precisamente a criação de um parque urbano numa zona dominada atualmente pelo carro, mas com o princípio de fazer a gestão da água nesta zona, porque como todos já teremos assistido, porque há poucos anos houve aqui grandes inundações, esta é uma zona que inunda muito frequentemente quando há uma chuva forte e, portanto, o princípio foi, queremos um parque verde, mas queremos um parque verde que faça a gestão da água nesta zona e evite as inundações e as cheias mais abaixo. A nova Praça de Espanha será isso mesmo, portanto é um parque com uma grande bacia de retenção também. O desenho urbano deste espaço foi pensado para fazer essa gestão e em 2020 teremos esse parque em construção e esperemos que rapidamente acabado para que todos possamos usufruir. Por outro lado, vai fazer aqui uma continuidade também interessante com os jardins da Gulbenkian e retirar pavimento de asfalto, não é? Vamos no fundo repermeabilizar uma zona que estava completamente impermeabilizada e dominada pelo tráfego automóvel. Outra solução de base natural que nós usamos é substituir os tradicionais relevados, que são aquilo que as pessoas esperam de ver num espaço verde é o relevado, e hoje em dia nós já não pomos relevados em todo o lado. Os relevados continuam a ter razão de ser e de existir e temos que os ter em alguns espaços que têm uma utilização mais intensiva pelas pessoas, enfim, e não deixaremos de os ter, mas os relevados são regados e consomem bastante água e, portanto, o que se procurou fazer quando se consolidaram estes corredores verdes foi, em grandes áreas que não têm uma utilização humana tão intensiva, substituir os relevados por soluções que não necessitam de ser regadas. Uma dessas soluções são os prados, essas soluções que não precisam de ser regadas chamam-se prados de sequeiro,
E uma dessas soluções são os pratos de sequeiro biodiversos, que são uma solução, na verdade, uma solução agrícola. Portanto, trata-se aqui também de uma transferência de tecnologia agrícola para a gestão urbana. Portanto, é uma solução agrícola que é utilizada, uma mistura de 13 tipos de sementes, que é utilizada para melhorar os solos entre culturas. Porquê? Porque são espécies que naturalmente retêm azoto e retêm carbono. E, portanto, no seu tempo de vida, são cerca de 6 toneladas por hectare de carbono que podemos reter no solo. Isto aumenta a matéria orgânica no solo e, quando aumentamos a matéria orgânica no solo, temos um efeito secundário que nos dá aqui também que nos é muito interessante para a gestão da água, que é o solo fica mais capaz de acumular água. E, portanto, todas estas áreas têm um efeito de esponja. Cá está mais uma micro contribuição para a questão da resiliência às cheias e às inundações. Portanto, se nós tivermos grandes áreas que acumulam mais água por metro quadrado quando há uma grande cheia, mesmo que depois essa água seja drenada, já é drenada mais lentamente e, portanto, a cheia não acontece. Esta solução, estas sementes, têm um efeito também interessante e que nos tem levado a fazer alguma... Enfim, muitas vezes esta solução tem uma questão engraçada, que é, ela muda com as estações. Portanto, é um prato de sequeiro e, portanto, no verão ele fica seco. Mas depois, naturalmente, no outono, assim que começa a haver mais umidade e começa a haver chuva, ele volta a ficar verde e na primavera fica cheio de flores e é um habitat natural para aves e insetos. E esta transição das estações é algo que durante muitas décadas nas cidades nos habituámos a não ver. Estava sempre tudo verde, mesmo no verão os relevados ficam verdes, porque são intensivamente regados. E nestes espaços passámos a ter espaços que mudam com as estações. E, portanto, nós até temos, em alguns, por acaso não tenho aqui nenhuma fotografia e vou incluí-la, fizemos umas placas para explicar. Tínhamos muitas vezes pessoas que nos diziam: este espaço está seco, não o mantiveram, a rega não funciona porque está amarelo agora no verão. E então fizemos umas placas para explicar o que eram os pratos de sequeiro, explicar porque é que os utilizávamos e explicar a variação também com as estações, que é algo que quem acha e vive só exclusivamente na cidade, às vezes esquece que nas espécies vegetais tem esse efeito e é um efeito que acaba por ser bonito, e são só 3 meses em que o espaço está seco. No resto do ano é de facto muito bonito e na primavera em particular convido-vos a passar por alguns destes espaços, como a Bela Vista Sul, e este aqui desta fotografia é a zona ao pé do Palácio da Justiça, e que de facto ficam muito bonitos porque ficam com muitas flores diferentes e com um colorido muito especial. Esta solução, para além de não gastar água, também tem uma manutenção mais fácil, só tem que ser cortado 2 vezes por ano, e portanto também é uma solução financeiramente mais sustentável e também não usa fertilizantes porque ele próprio acumula os nutrientes no solo naturalmente. Por fim, chegamos à questão da reutilização e da poupança de água mais direta. Poupar e reutilizar água. Eu gosto sempre de acrescentar aqui um exemplo que não tem exclusivamente a ver com a cidade, mas que é o trabalho desenvolvido pela EPAL. E gosto de o acrescentar porque eu, antes de trabalhar nesta matéria, não tinha conhecimento disto e é de facto um feito muito importante, não apenas a nível nacional, mas há um reconhecimento de facto mundial do trabalho que foi feito pela EPAL. Nós, em 2002, 25% da água que vinha de Castelo de Bode, antes de chegar à cidade, já se tinha desperdiçado só naquilo que eram fugas e perdas da própria rede de distribuição. 25%. Portanto, isto de facto, 25 litros em cada 100 não chegavam à nossa torneira e eram completamente desperdiçados. E, entretanto, tínhamos gasto os reagentes para fazer o tratamento da água, tínhamos gasto a energia para a transportar e tudo isso ia de facto também para o lixo quando esta água era desperdiçada. A EPAL fez um trabalho muito interessante e que de facto é um exemplo mundial de combinação de ferramentas de tecnologia com uma renovação da rede e uma estratégia de intervenção mais rápida para corrigir estas fugas, com um investimento razoavelmente pequeno,
porque de facto a tecnologia permite aqui alguns ganhos de eficiência muito rápidos, portanto com sensores que permitem detectar as fugas rapidamente e com uma intervenção, com a tecnologia que nos permite saber em tempo real onde é que temos uma fuga num espaço de minutos, eles conseguem fazer uma intervenção rápida para corrigir a fuga ou seccionar aquela zona imediatamente para, pelo menos enquanto corrigem a fuga, não estarmos a perder a água, e num espaço de poucos anos passámos de 25% de perdas na rede para, hoje em dia, são cerca de 11%. Aliás, este gráfico vai aqui até ao ponto mínimo. Em 2013 eles conseguiram ter perdas de 8%. E éramos a quarta cidade no mundo com menos perdas de água. A quarta cidade no mundo. À nossa frente estava Tóquio, Singapura, enfim, não sei qual era a terceira, mas éramos a quarta cidade no mundo. Entretanto, enfim, isto tem sempre aqui um período de estabilização. Hoje em dia estamos nos 11% de perdas, mas que ainda assim nos coloca no top 10 das cidades mais eficientes em perdas na rede. Por outro lado, isso associado ao esforço muito grande de redução do consumo de energia e de produção de energia solar para fazer este transporte e o tratamento da água, faz com que hoje em dia nós tenhamos uma água ambientalmente mais sustentável nas nossas torneiras, e esse é um crédito importante a dar aqui ao trabalho desenvolvido pela EPAL. Mas também no consumo do município fez-se um trabalho notável com uma colaboração muito importante aqui da Lisboa é Nova na redução de perdas e na otimização dos usos a nível municipal. Por um lado, nós passámos a ter contadores inteligentes em todos os grandes locais de consumo, portanto, os edifícios onde nós consumimos mais, os grandes parques verdes que consomem mais em rega, têm contadores inteligentes que nos dão uma leitura de 15 em 15 minutos. O que significa que se nós tivermos uma fuga, se tivermos uma conduta que de repente começa a ter uma perda muito grande, nós, ao fim de 15 minutos, conseguimos saber que aquela perda está a acontecer e mesmo que não se possa, mesmo que não se possa reparar imediatamente, podemos fechar. E isso permite-nos que, enquanto a reparação está a fazer, pode-se fazer a rega manualmente ou como seja, mas não estamos a perder aquela água. Por outro lado, fizemos uma redução do horário do funcionamento dos elementos de água. Portanto, as fontes, os lagos, muitas vezes têm aqueles elementos que são meramente estéticos de água, e esses elementos, basta que haja vento, há perdas por evaporação, e esta não era a maior fonte do nosso consumo, mas ainda assim a redução do horário dessas fontes e desses lagos permite-nos reduzir as perdas por evaporação. Por outro lado, está a ser feito um trabalho na modernização dos sistemas de rega, portanto, em vez de termos rega ligada a um relógio e que rega todos os dias àquela hora, faça chuva ou faça sol, no inverno ou no verão, pode-se adaptar ao longo do ano, mas num dia que chove e se nós não sabíamos que ia chover, ninguém mudou o relógio e, portanto, está a chover, e todos nós já teremos visto isso, está a chover e o sistema está a regar. E hoje em dia temos municípios cada vez mais informados, e quando isso acontece nós recebemos essa informação e passamos essa informação a quem está a fazer a gestão daquele espaço para que isso seja corrigido. Mas há formas de o fazer de uma forma mais automatizada. Por exemplo, em vez de termos um programador que é um relógio, podemos ter um programador inteligente, é um pequeno computador que recebe informação meteorológica, recebe um comando de acordo com a meteorologia do dia. Se está a chover, naquele dia ele não liga. Se não chove ou se não há previsão de chuva nos próximos dias, ele liga e rega de acordo com aquilo que é a previsão de chuva ou a umidade no ar. E isso permite, de facto, que em vez de estarmos a regar sempre da mesma maneira todo o ano, que reguemos de acordo com as necessidades que estão previstas. Por último, o exemplo que já vos dei dos prados de sequeiro, a alteração do coberto vegetal. E aqui não é só para espécies que não precisam de rega nenhuma, é também para escolher cada vez menos espécies que precisam de rega muito abundante, porque são espécies de países, espécies tropicais, espécies exóticas que vêm de locais onde há maior precipitação e que precisariam naturalmente de uma rega mais intensiva, que no sítio de onde elas são originárias acontece naturalmente. Na cidade de Lisboa, o que procuramos fazer é tentar que as espécies sejam adaptadas ao clima e, portanto, não precisem de mais do que aquela água que já chove naturalmente.
Com isso nós conseguimos poupar quase 50% do consumo da cidade em 4 anos. Está aqui 2004, não é 2004, é 2014. Em 4 anos conseguimos reduzir em 50%. E por fim, a questão do fecho do ciclo da água. Portanto, nós trazemos a água de Castelo de Bode, consumimos para tudo o que precisamos na cidade e depois limpamos, tratamos e descarregamos limpa no rio. Mas porquê que descarregamos limpa no rio se podemos, esta água está tratada, tem qualidade, se a podemos voltar a pôr dentro da cidade e utilizar para aquilo que não é consumo potável? E é nisso que estamos a trabalhar com as águas do Tejo Atlântico, que são responsáveis pelas 3 estações de tratamento de águas residuais da cidade, que hoje em dia, em vez de lhes chamarmos hectares, chamamos-lhes fábricas de água, porque de facto elas fabricam uma água com qualidade. E esta água permite-nos substituir, no limite pode-nos permitir substituir até 75% do consumo da Câmara. Portanto, a Câmara neste momento usa cerca de 7% da água que entra na cidade, é utilizada pela Câmara, mas 75% dessa é usada para regar e para lavar as ruas. Portanto, lá está, estamos a gastar toda a energia, reagentes, tudo mais, para transportar esta água, para tratar esta água e depois lavamos o chão com ela. De facto, faz muito mais sentido podermos fazer aqui um fecho do ciclo e utilizar aquela que tratamos nas estações de tratamento e para este tipo de fins que não são os fins de consumo humano. Essa água é chamada água mais, portanto é água reciclada não potável. Até 2030, as maiores hectares do país têm uma meta de reutilizar 20% da água que tratam. Obviamente que isso não se faz com os consumos urbanos, também como vimos numa aquametragem, a maior parte do consumo é agrícola e na pecuária, e portanto na cidade a quantidade que conseguimos reutilizar é mais baixa, mas é o contributo importante que as cidades podem fazer e que lhes permite também, lá está, continuar a desenvolver a sua estrutura verde. Alguns dos projetos piloto que estamos a desenvolver, o primeiro local onde vamos ter rega sem restrições de acesso é no Parque Tejo, que já tem um sistema de rega independente, portanto está pronto para ligar. Estamos neste momento a aguardar a licença da Agência Portuguesa do Ambiente para podermos fazer esta rega, com todas as precauções e com toda a segurança. Esta fábrica de água produz 14 milhões de metros cúbicos por dia, mas nós só vamos precisar de 400.000 metros cúbicos por ano para a irrigação desta zona. Outros projetos onde já utilizámos água reciclada foi o Rock in Rio, foi um pequeno teste, uma coisa muito simbólica, mas durante o período do Rock in Rio fez-se rega com água reciclada e num futuro muito breve teremos o Caixo de Sodré, o Bairro Alto, o Terreiro do Pássaro, a Augusta, a serem já lavados com água reciclada. Os usos potenciais não são só com a irrigação e com a lavagem de ruas, mas, por exemplo, também num espelho de água, numa fonte, podemos utilizar, e esses elementos de água também podem servir para arrefecer a zona e, portanto, contribuir para mitigar o efeito de ilha de calor, mas também podemos utilizá-lo do ponto de vista industrial, em sistemas de clima industrial e não só. Por exemplo, em grandes edifícios de serviços ou de comércio, em grandes centros comerciais, esta água pode ser usada para sistemas de climatização, portanto, para arrefecimento e aquecimento. E para qualquer tipo de lavagem. Nós lavamos os aviões, os barcos, o metro, os autocarros, os comboios com água ou de furos ou da rede. É um consumo que podia perfeitamente ser substituído por este tipo de água. O futuro é utilizar esta água potencialmente até para beber, porque não? Se nós podemos tratá-la até ao nível dela ser bebível. E há uma primeira experiência, não com água, mas portanto, já se testou nas fábricas de água de Lisboa tratar a água até ao nível dela ser potável e depois fazer com uma cervejeira artesanal uma cerveja. Só aqui mostrar-vos muito rapidamente o filme que mostra as fases de produção da cerveja. Portanto, não é o tratamento normal da água que é descarregada no rio, como imaginam. É um tratamento, tem um tratamento adicional, passa por ozonização, portanto é desinfetada com ozono. É feita uma osmose inversa que lhe retira, aliás, todos os sais, portanto ela fica água destilada, água completamente pura. Quando chega à cervejeira, a primeira coisa que tem que fazer é acrescentar-lhe os sais para lhe dar
o sabor característico da água, e depois produzem a cerveja como normalmente fazem. E aqui a equipa da Estação de Tratamento de Águas Residuais foi até à fábrica de cerveja para fazerem com as suas próprias mãos o fim do processo de engarrafamento e terminar aqui simbolicamente colocando as primeiras garrafas da Vira, que é a cerveja artesanal produzida com água reciclada, nas caixas. E este é de facto o futuro, é reutilizarmos quando necessitarmos, provarmos que ela é possível. Os benefícios são obviamente proteger as reservas estratégicas de água, contribuir para uma transição para a economia circular, não apenas da água, mas também dos nutrientes, porque a água que é para reutilizar em Lisboa mantém alguns dos nutrientes que estavam na água residual, e é uma fonte alternativa de água que é largamente independente da incerteza climática, porque independentemente de nós termos mais ou menos água, nós teremos sempre utilização urbana, portanto podemos até ser muito eficientes, mas teremos sempre consumo de água na cidade, portanto toda esta vai para o saneamento e pode ser recirculada. A Lisboa vai construir uma rede para transportar esta água a partir das 3 fábricas de água para todos os sítios de grande consumo. Esta rede nos próximos anos chegará a cerca de 30% da cidade, para já apenas para consumos municipais, porque é um modelo que não foi ainda testado, não existe, portanto nós não sabemos, não podemos ainda vender esta água, mas no futuro vamos poder disponibilizá-la, lá está, ao aeroporto, ao metro, aos estádios de futebol, para as utilizações não potáveis. Este é o aspecto, quando virem estes novos marcos de água, que em vez de serem vermelhos como os dos incêndios, são roxos, são os marcos de água reciclada, já existem alguns na frente de Ribeirinha. E esta rede vai ser uma rede inteligente, é uma rede que vai ter sensores ao longo da rede, não só para controlar a quantidade, mas também para fazer a gestão da própria rede, portanto vai ser operada remotamente, o que nos permite monitorizar continuamente a qualidade e garantir que temos toda a segurança pública garantida, porque temos uma avaliação de risco permanente e podemos pôr em prática, obviamente, os planos de contingência para qualquer questão que possa surgir. Obviamente, esta é uma oportunidade de facto única de hoje em dia podermos construir uma infraestrutura completamente de raiz, portanto que vai ser muito mais eficiente do que as condutas de água que têm 150 anos algumas e portanto obviamente temos que trabalhar com elas e melhorá-las, mas desta vez, como estamos a fazê-la de raiz, podemos de facto planeá-la de outra forma. Por fim, uma mensagem aqui para fechar um bocadinho esta conversa sobre a água. O verde é a nossa ferramenta para mitigar e adaptar a cidade às alterações climáticas. O verde depende do amarelo e do azul, depende da energia e da água. A água depende da energia e do verde, e a energia depende do verde e da água, e portanto todas estas questões estão interligadas e não se podem ver de forma separada. Por outro lado, há inúmeras cidades do mundo que têm problemas parecidos connosco, e portanto essa partilha com as outras cidades tem sido fundamental, e também momentos destes em que podemos conversar de uma forma mais ou menos descontraída são muito importantes para podermos ter uma visão, às vezes afastarmos um pouquinho daquilo que estamos a fazer e podermos surgir aí outras ideias, e portanto deixo-me desde já aqui ao dispor para qualquer questão que tenham, agora ou noutro momento, sendo certo que eu trouxe uma pequena prenda para as primeiras 5 pessoas que fizerem perguntas. Muito obrigada, vamos passar ao espaço de debate. Foi extraordinário, foi uma apresentação de grande abrangência e, portanto, penso que haverá certamente questões que queiram colocar e, portanto, com o ónus da possibilidade de ganhar um presente, vamos já levantar aqui. Sim. Pedia só para se apresentar, porque fica gravado, como sabem. Ana Maria Costa, não é por causa da prenda. Não, claro, porque Não é por causa da prenda, mas leva Não, a mas assim, temos de descontrair. Os tais canos grandalhões? Sim. Ok. Eles não estão a funcionar. Não. E quando é que vão começar O primeiro, que não é dos grandalhões, é um com 1,20 m. A máquina chegou ao fim do tubo ontem. E, portanto, estivemos a ver a máquina a sair do buraco. Mas esta é de 1,2 metros.
as grandes têm 5,5 metros, portanto é um túnel como se fossem os túneis do metro. E o concurso, estes concursos são profundamente complexos e, portanto, o primeiro concurso público que foi lançado, isto é um investimento de 170 milhões, portanto, há talvez 4 ou 5 empresas quase a nível mundial que podem fazer este tipo de trabalhos, não é? E, portanto, o primeiro concurso teve um problema e ficou deserto, portanto, não teve concorrentes e lançou-se novamente e esperamos estar a adjudicá-lo ainda durante o mês de outubro. Sim, ainda durante o mês de outubro será adjudicado o novo concurso e, portanto, começa a obra a todo o momento, mas isto é uma obra que demora vários anos, sim. Não há uma previsão ainda de quando é que estará a funcionar em pleno. Nestas obras tão complexas, eu não me atravessava, eu não posso dizer quando é que termina. Vamos deixar que faça a pergunta toda. Tenho medo dos 100 anos. Tem medo dos 100 anos? Pode aparecer para o ano já e já não está ainda preparado. Mas para terminar, então, as bacias de retenção. As bacias de retenção da Fair Play, essas já estão prontas ainda não? Quer fazer mais alguma pergunta? Faça tudo. Não, é para responder. Sim, sim. Ok. Portanto, a modelação do terreno para criar a bacia já está pronta. Neste momento está em obra o Parque Verde, portanto a criação toda, a plantação de todo o Parque Verde e depois seguir-se-á ainda o trabalho para colocar lá as diversões para tornar aquele parque uma feira popular, não é? Mas as bacias já existem. Já estão. Mais questões? Podem identificar-se, se quiserem manifestar-se, para eu tomar nota e depois damos talvez 3 e depois respondes. O que é que achas? Faz favor. Ok, Carmo Gregório, da Associação Ecobairros de Futuro. Gostava de saber, relativamente à água potável que descarregamos todos os dias através do autocolismo, se existem alguns projetos, quer para novas construções, quer para as que já existem. Mais questões, por favor, para fazer um grupo. Não? Tem a palavra, senhora doutora. Então, em relação aos autocolismos, estima-se que 20% da água que consumimos em nossas casas é para os autocolismos. A água dos autocolismos, como vocês sabem, nós praticamente não entramos em contacto com ela, ela vai direta do tubo para o nosso tanque e daí para o saneamento e, portanto, é uma água que podia facilmente ser substituída também por uma água que não precisa ter qualidade potável. O decreto regulamentar das instalações prediais está em revisão há vários anos e já a versão que esperemos seja publicada em breve já prevê que os edifícios possam ter uma terceira rede para abastecimento. Agora, quando é que nós vamos ter uma rede de distribuição de água não potável para este tipo de usos em todos os sítios disponível para edifícios? Dificilmente lá chegaremos nos próximos 10 anos, diria eu, quer dizer, não me parece, mas há uma série de outras coisas que nós estamos a testar, por exemplo, nos bairros que estamos a construir na renda acessível, que é a reutilização a nível do edifício, a reutilização a nível do bairro, portanto, a água, por exemplo, toda que possa ser reutilizada dentro do próprio bairro para rega de um espaço verde, ou então até, por exemplo, a água dos lavatórios e das banheiras pode perfeitamente abastecer os tanques de autocolismo, ou com um tratamento no edifício, mas isso obriga a gastar energia, porque depois temos que bombear lá para cima, ou mesmo internamente na própria casa de banho, mas de facto é preciso que a indústria reaja a este apelo, porque ainda não há muitos equipamentos para fazer este tipo de coisas. Mas é de facto uma questão interessante, porque são 20% da água que nós gastamos em casa. Mais questões? Tem a palavra, se faz favor. Se puder se identificar, porque já está. Obrigada. Patrícia Monteiro, sou do mestrado de urbanismo sustentável da Universidade de Lisboa, ou Nova de Lisboa. É só uma dúvida, a Câmara de Lisboa analisa a possibilidade ou a viabilidade de implantação de jardins filtrantes ou de tratamento de água natural, como na tecnologia francesa, de Phytorestore? Nós já, neste momento, estamos a implementar em alguns lagos fitorremediação, portanto, filtração através de plantas, para tratar, por exemplo, nos lagos que estão, os vários lagos que existem na cidade, precisam de um tratamento permanente, porque a água fica parada e, portanto, tem que recircular, mas precisam de tratamento. E nós estamos a testar soluções
flutuantes, portanto são umas pequenas ilhas com plantas que elas próprias fazem a filtração da água e portanto fazem o tratamento daquela água. E isso estamos a testar. Para tratamento de águas residuais, numa cidade como Lisboa, que tem um grande número de habitantes, dificilmente isso seria uma solução escalável, portanto uma solução para um número para a quantidade de água que precisamos de tratar. E portanto na cidade de Lisboa não. Mas a nível do tratamento de água, por exemplo, nos lagos, sim. Isso estamos a implementar agora ao primeiro e esperemos que seja uma solução com sucesso, que também nos permitirá ter fazer o tratamento dessas águas sem precisar de recorrer a químicos e sem precisar de recorrer a sistemas